Então vamos lá, galera, continuando aqui, a gente vai agora de fato começar as configurações do pfSense, certo? Então, se você está seguindo aqui as aulas, você nesse momento deve ter duas máquinas virtuais criadas, uma máquina virtual do pfSense e uma máquina virtual do sistema operacional cliente. Aqui no canal a gente fez a máquina virtual do Lubuntu, e aí você pode estar utilizando uma máquina virtual do seu agrado, certo? Não precisa ser do Lubuntu não. Então, basicamente, a máquina virtual do pfSense tem duas interfaces de rede, a primeira em modo NAT e a segunda em rede interna, e a interface do nosso cliente tem apenas uma interface de rede habilitada em rede interna. Então, para fazer o procedimento de configuração, vai fazer primeiro o seguinte: você vai ligar o pfSense e vai esperar ele iniciar por completo, certo? Dar o boot completo, porque aí você garante que todos os serviços de pfSense foram carregados corretamente. Esperar a inicialização completa é esperar você ser levado aqui para esse menu numérico. Então, se você fez tudo correto, as configurações iniciais devem estar mais ou menos assim, como a gente fez nas últimas aulas aqui. Então, depois que você chegou nesse menu, você vai voltar no VirtualBox e você vai iniciar o seu cliente. Pronto, com o seu cliente iniciado, você vai abrir o navegador do seu cliente para poder acessar a interface de configuração do pfSense, certo? Aqui no navegador do seu cliente aberto, você vai digitar lá o IP do nosso servidor, que está colocado nesse aqui, o 92.168.0.254. E aqui você vai ser levado para essa página, que é a página de configuração do pfSense. O usuário padrão é admin e a senha padrão é pfSense, certo? A senha padrão é pfSense. Aqui você clica em logar. Então, vamos lá. Pronto. Aqui você está na página de configuração inicial, que o pfSense vai colocar você agora para passar por algumas etapas iniciais da configuração, para a gente colocar o pfSense minimamente configurado. Então, é isso que ele está dizendo aqui, configuração inicial do pfSense. Pode clicar aqui em próximo. Aqui ele vai falar primeiro de algumas funcionalidades adicionais que o pfSense tem, como NetGate Global, coisa que a gente não está interessado, pelo menos por enquanto, certo? Então pode clicar lá em próximo. E aqui vem umas coisas importantes, que é o seguinte: aqui você tem que colocar o nome e o domínio da sua máquina, certo? Se existir já um domínio aí na sua organização, você coloca o domínio da sua organização. E o nome do pfSense também é interessante que você coloque um nome conhecido. Eu vou colocar aqui o nome do pfSense como servidor. E vou colocar o domínio como aula.teste. Isso vai servir para que a gente configure posteriormente o acesso por nome e domínio, certo? Na nossa rede local. Interessante você ter um domínio e um nome conhecido para o seu servidor por causa disso. Lembrando sempre que o domínio tem que ser um domínio que seja compatível com algum domínio que já existe na sua organização. Se não existe nenhum domínio, você pode criar um aqui e colocar um que você desejar, que você achar melhor, certo? E aqui tem duas opções que são as configurações do DNS primário e DNS secundário. Nessas configurações você pode colocar, tem duas opções, você pode colocar o DNS primário e secundário da sua preferência, ou você pode deixar que o DNS seja determinado pelo seu link de internet, que é essa opção aqui ligada, certo? Então aqui é o seguinte, ó, é assim, se você desejar ter um controle um pouco maior de como é que a sua configuração de DNS vai ser realizada, a recomendação é que você desmarque essa opção de Override. Olha aí. Então, se você desmarcar essa opção de Override, você vai ter um controle maior
e como é que a sua configuração de DNS vai estar sendo realizada. Por quê? Porque com essa opção desmarcada você garante que o seu PFSense vai estar utilizando esses dois endereços aqui, certo? Nesse caso eu coloquei dois endereços públicos do OpenDNS. E por que isso é importante? Porque isso você toma a gerência da rede para você, certo? E ter o DNS configurado por você, você garante que a sua rede local, por exemplo, vai estar utilizando apenas esses DNS aqui. Isso é interessante porque se você quiser depois mudar a política de nome ou utilizar um DNS específico, você pode vir aqui e alterar. O risco de você fazer isso é se o seu ambiente de internet alterar o DNS e você não tiver configurado com o override aqui, você pode acabar perdendo a conexão se tiver algum bloqueio com o DNS que você colocar por aqui, que geralmente não acontece, certo? Então a recomendação que eu dou para vocês é vocês, se vocês estiverem gerenciando a rede, vocês colocarem os DNS de sua preferência e deixar a opção de override desmarcada. Outra ressalva é o seguinte: se você estiver configurando esse pfSense dentro de uma rede que já é controlada, que já tem um DNS interno, você tem que saber qual é o DNS da sua rede para poder colocar aqui, certo? Porque se você colocar um DNS diferente, pode ser que não funcione, que o seu acesso DNS vai tentar ir para um DNS fora da sua rede e às vezes o seu firewall está bloqueando, deixando apenas o DNS local funcionando. Então esses passos você tem que verificar aí no seu ambiente local, beleza? Então eu coloquei aqui dois endereços de DNS conhecidos, desmarquei a opção do override, vou clicar aqui em próximo. O próximo passo aqui é para colocar em relação à sua time zone. Isso é interessante que você deixe a time zone correta, certo? Aqui vamos colocar aqui no Brasil, como por exemplo América Cuiabá, certo? E aí você escolhe o time zone que estiver mais próximo aí de você. Em relação ao servidor de tempo, esse é o padrão do pfSense e aqui vem a mesma recomendação. Se já houver um servidor de tempo na sua rede, você colocaria aqui o endereço IP dele ou colocaria o nome dele, certo? Se ele estiver registrado no DNS. O próximo item é relacionado à sua configuração da interface WAN. A interface WAN é a interface que traz a internet para o pfSense. Então, essa interface tem algumas configurações possíveis, tem 4 configurações. A configuração estática, a configuração DHCP, a configuração PPoE e a configuração PPTP. Assim como o DNS que eu falei agora há pouco, essa configuração também vai depender de como é que a sua configuração WAN está sendo feita pelo seu provedor de internet. Como a gente está simulando aqui a configuração pelo VirtualBox e utilizando a interface INAT, a interface INAT fornece internet com padrão DHCP. Então seria a seleção aqui do DHCP. Se você estiver utilizando um outro tipo de internet que precisa, por exemplo, de um outro protocolo, você mudar aqui a sua configuração para o que você estiver recebendo do seu link de internet, certo? Então, como aqui estamos usando o NAT e o NAT entrega DHCP para a gente, vamos deixar aqui DHCP e não precisa alterar nenhuma outra configuração aqui, a não ser que você queira colocar uma configuração do cliente, mas você pode fazer DHCP, a gente pode fazer isso depois, certo? Então pode ir lá no final, isso aqui são duas marcações para bloquear IP privado, para sair da rede local, enfim. São detalhes que a gente pode alterar posteriormente. Por enquanto, deixa eu lá DHCP. Vem aqui no final, pode clicar em próximo. Essa configuração de interface LAN a gente já fez no vídeo passado via interface de configuração lá no menu numérico, a interface do pfSense, e já está padronizado aqui no último IP válido de uma rede de classe C. Clique em próximo também. E o próximo item, também muito importante, é você alterar a senha do administrador do seu sistema, certo? E aí você coloca uma senha que você achar melhor e pode clicar em próximo também. Só lembrando, coloque a senha, né, aqui em cima e repita a senha embaixo, certo? E aqui pronto, ele já pediu para recarregar, depois você alterou essas configurações iniciais, ele vai recarregar agora. Pronto, a configuração
O PFSense está configurado. Aí aqui você pode clicar nessa segunda opção para configurar, para continuar no Web Configurator. Com isso aqui feito, o PFSense passou por essa configuração inicial e, certo, ele está dizendo aqui que a distribuição comercial não é permitida, porque a gente está no Community Edition, beleza? E aqui você tem a sua configuração inicial aqui no seu dashboard inicial, que vai mostrar o que você acabou de colocar lá como configuração, certo? Com isso, seu PFSense está minimamente funcionando, desculpa. E é isso aí para a aula de hoje e até mais.